Ok, já comecei. Meus queridos, minhas queridas, boa noite. Hoje, dia 8/9/2022, meu filho Pedrinho completa 11 meses, né? Muito feliz, né, por ele estar grande, forte, feliz, alegre. E para comemorar esse dia, 11 meses, o 11º mêsversário, a Adnotari, Academia Nacional de Direito Notarial Registral, tem a honra de realizar uma palestra com as doutoras Cristiane Rossoni, gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, de Vacaria, e a nossa querida doutora Sara Tavares Lopes, lá de Maringá, no Paraná. Ou seja, elas são de longe, né? E de longe a gente vê o conhecimento dessas duas advogadas, dessas duas conhecedoras do direito agrário, do agronegócio, né? Do direito registral e do direito civil. Então, é com muita honra que eu as parabenizo por estar hoje conosco aqui, para a gente comemorar o mêsversário do meu filho. Brincadeira, né? É uma coincidência. Também tenho a honra de agradecer a presença aqui da doutora Maria Tereza Vitângelo, que será a nossa palestrante da próxima semana. A diretora de marketing, a nossa querida e maravilhosa doutora Liz Lopes, e a nossa querida diretora financeira e, evidentemente, o nosso polvo aqui da Adnotari, que ela coloca os tentáculos em todas as áreas e vai mexendo com todos os outros diretores, e a gente fica muito feliz por isso, a doutora Andréa Chinalha. Então, mais uma vez, convido a todos a participarem dos eventos da Adnotari. Para quê? Possamos juntos contribuir com o enriquecimento de conteúdo, de conhecimento, debater assuntos importantes, né? E fico muito feliz de poder presidir essa academia junto com pessoas tão maravilhosas. Desse modo, transmito imediatamente a palavra para eu me calar a doutora Alice, para que faça o início dos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. A Adnotari, para nós, é um orgulho, porque faz um papel importante na vida do acadêmico, do advogado e de todos que atuam no direito notarial registral. Então, é aqui mesmo que a gente debate, que a gente aprende, que a gente questiona, e o professor Kikunaga não pode ficar de fora desses questionamentos, porque é ele que bota fogo aí nos nossos debates, não é mesmo? Então, nós vamos aqui apresentar rapidamente o currículo das palestrantes, também são associadas, e a Adnotari tem o orgulho de tê-las conosco, principalmente aí encabeçando as palestras de quinta-feira, das quintas-feiras, né? Então, nós temos a doutora Sara Tavares Lopes da Silva, ela é especialista em Direito de Família e Sucessões, Planejamento Familiar Sucessório, mestre em Ciência Jurídica, centro da Unifal Maringá, né? Membro da Comissão de Direito de Família em Maringá, membro da Comissão Agronegócio, vice-presidente da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, ABAL. E tem também conosco a doutora Cristiane Moreira Rossoni, especialista em Direito Ambiental, integrante da Comissão de Mulheres Agraristas, a UBAL, vice-presidente da Comissão de Direito Agrário, escritora de livros e artigos de agronegócio e direito ambiental. É de Vacarias, Rio Grande do Sul. Doutoras, boa noite. A palavra agora e o espaço é de vocês. Sejam muito bem-vindas. Doutora Sara, quem fará a apresentação? Doutora Sara, doutora Cris, fiquem à vontade. Cristiane, pode começar. Perfeito. Pensei que você iria, mas tranquilo. Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui, receber o convite da Adnotari e estar aqui falando desse tema tão relevante que ainda ocasiona tantas dúvidas e questionamentos, né? Não só seja fora do ambiente nosso, jurídico,
no dia a dia das pessoas, nas famílias e no nosso, né? Quando vai para a seara judicial, então fica a nosso encargo tentar resolver todas as lides envolvendo esses temas referentes a regimes de bens, união estável, casamento e afins. Bom, como eu disse, é um imenso prazer estar mais uma vez com vocês, imensamente grata. Nesse sentido, eu convidei a doutora Sara Lopes, amiga, doutora excelente, ímpar, de vasto conhecimento, para estar junto nessa live aí para estarmos falando sobre isso. Bom, o porquê dessa escolha? Da escolha do tema, questão patrimonial, essa questão de planejamento tão importante. Muitas pessoas optam por ou iniciar um namoro, ou uma união estável, ou um casamento, depois vamos falar cada um a seu tempo, e não entendem ou não compreendem de pronto qual regime que vai incidir sobre a sua união. Se é um regime de comunhão parcial, é universal, como é que eu faço para mudar o regime? Qual é o meio que eu utilizo? Por que vias eu utilizo o registro? Como é que eu vou até o registro civil, até o registro notarial, fazer uma averbação, de que forma isso é possível, enfim. Então, a partir disso, de todos esses questionamentos, que viemos, então, abordar esse tema. Então, eu convido a doutora Sara a iniciar os trabalhos. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, pessoal, só deixa eu arrumar aqui, porque eu também estou fazendo a transmissão ao vivo, né? A nossa transmissão aqui ao vivo vai ficar salva aqui no YouTube da Adnotário, pessoal. Bom, muito obrigada, Cris, pelas palavras, tá? Nossa, é muito importante para mim, assim, tudo e nosso companheirismo, a nossa atuação em conjunto. Você também é uma excelente profissional, uma das maiores que eu conheço, tanto na área. Obrigada, professora Liz, Andréia e Marcos, pelo convite de estar aqui, né, expondo sobre esse tema. Então, assim, para a gente começar, a gente vai falar sobre a questão do planejamento matrimonial. Então, eu vou falar sobre a questão do pacto antinupcial e a doutora Cristiane vai falar da questão da união estável e da escritura pública de namoro, né? Que aqui na minha cidade a gente já faz em cartório, mas eu acredito que não são em todos os lugares ainda. Com relação ao pacto, eu já estou na área de direito de família e sucessões há 9 anos. Só que eu nunca vi pouco, as pessoas dando a devida importância a esse instrumento. E ele é obrigatório antes do casamento, né? Então, salvo a questão da separação obrigatória de bens e também da comunhão parcial, que é o regime legal hoje em vigor, esse pacto ele é obrigatório para os outros regimes. E as pessoas não dão a devida importância, porque por meio desse instrumento você consegue fazer o quê? Determinações de cunho patrimonial que vão ter reflexos lá na frente. Certo? Então, assim, para a gente começar a falar do pacto, é muito importante falar que ele é um documento que é feito por escritura pública. Ele não existe outra forma. Então, ele é um ato solene. Se ele não for feito por escritura, ele é considerado um documento nulo. E ele, o que acontece? Ele é aplicado para esses regimes que eu falei, salvo a separação obrigatória, comunhão parcial de bens. Só que nós temos que nos atentar ao quê? Até 1977, o regime legal de bens era a comunhão universal. Depois disso, passou a ser a comunhão parcial de bens, tá? Então, hoje, esse é o nosso regime legal. Por que o pacto ele é um ato solene? Porque é feito por escritura pública. Por que ele é um documento condicional? E aí que está a grande, né, situação do pacto. Ele só vai ter validade com o casamento. Então, veja, ele é um documento feito antes, em tabelionato, em cartório de notas, em cartório de notas, né? E ele só vai ter validade, eficácia, depois do casamento celebrado. Só que aqui eu já vou trazer uma questão, né? Que eu ia deixar as questões mais assim lá para o final, mas eu já vou colocar aqui.
Já é um entendimento de algumas cortes do estado de São Paulo que, não tendo casamento, o pacto antinupcial pode ser utilizado como prova para a união estável. Então, é um entendimento jurisprudencial isso, mas já é esse entendimento. Então, vejam, com relação ao casamento, ele só vai ter validade com o casamento em si, mas se não ocorrer o casamento, ele pode ser utilizado como meio de prova para o reconhecimento da união estável, né? Aí nós temos o quê? A questão do judiciário, novamente, questão de fatos do nosso dia a dia, por meio dessas provas aí, o pacto pode ser utilizado como uma delas. Após o casamento, o que acontece? Eu falei, ele é feito, elaborado no cartório de notas. Após o casamento, ele vai ser levado a registro no cartório civil, no cartório de registro civil, livro B. Então, assim, com esse casamento tem uma nova consolidação desse documento em livro de cartório de registro civil. Ok, então. E, muito importante, esse documento ele é personalíssimo. Então, não é a minha mãe quem vai elaborar, não é o meu irmão que vai elaborar. Sou eu, no meu exemplo, noiva. É um ato personalíssimo. Porém, um procurador, por meio de uma procuração com poderes especiais, feito por escritura pública, ele pode estar formalizando o meu pacto. Inclusive o casamento, né? O que é interessante. Você é noiva, imagina, Liz, você é noiva lá, só que você está no Japão, mas tem que casar agora porque o mês de setembro é um mês maravilhoso, né? Aí vem seu irmão por uma procuração, escritura pública, então ela tem que ter, assim, ela tem que ter poderes especiais para fins de casamento. O casamento de fulano Beltrano. Daí o seu irmão vai lá e realiza o seu casamento. A gente teve muito isso na pandemia. Inclusive, né, apareceu nos noticiários essa questão da pandemia. Tem validade? Tem. É um ato personalíssimo a princípio, mas pode ser feito por um procurador. Doutora, deu uma travada a sua conexão. A minha? Tem alguém com o áudio aberto, se puder fechar, por gentileza. Acho que entrou alguém agora e deixou o áudio aberto, se puder fechar. Acho que não. Uhum. Tá. Então, assim, ele é personalíssimo, pode ser feito por procurador. Mas e a questão do casamento de menores de idade? Como que fica essa questão do pacto? Ele vai ter validade, gente, se ele for, se o responsável legal, geralmente o pai e a mãe, concordar com ele. Então, não basta apenas a concordância para o casamento. Os nossos representantes legais também têm que concordar com o pacto que é formalizado, com exceção da separação obrigatória de bens aí, né? Só que daí entra numa discussão, porque o menor se casa com a separação obrigatória de bens. Então, assim, uma exceção nisso, mas tem essa questão aí que eu andei lendo na doutrina. Não tem muita lógica, né? Mas a questão de validade perante terceiros, e aí que está uma discussão que a gente estava tendo até agora. Para ele ter validade perante terceiros, você tem que registrar o pacto no cartório de registro de imóveis. Lá no livro 3, né? Lá no livro 3, então, de onde é o domicílio do respectivo cartório, né? No livro 3 dele, de onde é o domicílio dos cônjuges. Você faz esse registro aí. E entra aquela discussão que a gente estava conversando até antes aqui da live. Por que você faz o registro no cartório de registro de imóveis se você já fez isso lá atrás no registro civil? Por que tem que ser no cartório de registro de imóveis para ter essa publicidade, essa notoriedade que já existe, né? E é como eu falei aqui para as minhas colegas. Eu tenho um membro da minha família que trabalha no cartório de registro de imóveis. E ela me falou, Sara, eu nunca vi tanta gente registrando pacto que nem ultimamente. Muita gente mesmo.
até mesmo para fins de inventário. O cartório, ele exige isso, que você registre para depois ter a questão das averbações que irão vir devido ao inventário ou a um divórcio. Então, né, isso daí que eu acho muito interessante. Está lá na Lei de Registros Públicos essa obrigatoriedade, está lá no Código Civil essa obrigatoriedade, tem que estar registrado no cartório de registro de imóveis, para ter a publicidade perante terceiros, né? Então, assim, o pacto, gente, ele é incrível quando ele é bem elaborado. Porque ele vai trazer essas exceções às regras patrimoniais. E há pactos que trazem o quê? Situações de cunho pessoal e social. Como, por exemplo, a questão aí de direitos de casais homoafetivos, que, né, até algum tempo atrás não tinha um provimento, né, a parte da legislação que falasse o casamento, da possibilidade de casamento. Mas já tinha gente lá atrás fazendo pacto e falando de direito desses casais. Naquela época, poderiam não ter validade, mas hoje, veja, teve essas alterações, então hoje tem validade esses campos do pacto, certo? E, assim, uma questão de extrema importância. O pacto, ele é obrigatório nos regimes que não são comunhão parcial de bens e separação obrigatória. Aí eu pergunto para vocês, ele não é obrigatório, mas eu posso fazer o pacto na separação obrigatória ou na comunhão parcial de bens? O que você acha, Maria Tereza? Marcos? Olá, meninas. Boa noite a todos, a todas. Olha, eu entendo perfeitamente cabível, Sara, né? Nos demais regimes. Estão me escutando? Sim. Porque é uma disposição de vontade, né? Você pode dispor do pacto justamente até pensando numa proteção patrimonial, na gestão, administração desse patrimônio ao longo do casamento, com exceção da comunhão parcial, né? Você perguntou comunhão parcial, porque aí vai seguir o regramento do que está na lei, né? Não tem como a gente estipular algo que é diverso do que está na lei. A gente tem que pensar que um pacto, ele também tem que respeitar todos aqueles requisitos do negócio jurídico, lá do artigo 104. Então, tem que versar sobre objeto lícito, né? Determinado, determinável, de forma prescrita e não defesa em lei. Então, acho que é por aí. Não sei se ótima resposta, perfeita. O que você acha, doutor Marcos? Doutora Sara, você pode repetir a pergunta? O pacto, ele não é obrigatório na comunhão parcial de bens e na separação obrigatória de bens. Bom, vamos lá. Eu posso fazer ele nesses regimes, já que ele não é obrigatório? Bom, vamos lá. Vamos lembrar que a comunhão parcial de bens, ela teve vigência a partir do dia 27 de dezembro de 77, salvo engano, com a Lei 6.515 de 77. Isso. Aí tem um problema, né? Por quê? Porque você tem que saber a data do casamento. Se a data do casamento ela ocorreu na vigência da lei do Código Civil de 16, alterado pela Lei 6.515 de 77, antigamente, ou seja, antes da alteração pela Lei 6.515, a comunhão parcial de bens era objeto de pacto, né? Mas eu entendi a sua pergunta. Os casamentos atuais, eu posso fazer pacto? Entendo que sim. Entendo que você tem liberdade para você regrar para mais, não para menos, não para você mitigar efeitos cogentes da norma. Mas aí vem um problema na separação obrigatória, na minha opinião. É a questão da incidência da súmula 377 do STF, que teve origem no Código Civil de 16, revogado expressamente pelo Código Civil atual. Quando se trata da comunhão parcial, eu entendo que é muito interessante, por parte do casal, regrar no pacto
na comunhão parcial de bens e determinar quais serão ou quais são os bens particulares do casal. Porque o casal ele já entra naquela no discussão patrimônio. que a gente Porque depois vai dar problema, né? Então, você entra com um veículo, entra com um imóvel, né? Aí vem essa questão aí de uma discussão que eu não ia comentar, mas vem a previsão. Poderia um pacto na comunhão parcial de bens excluir a outorga do cônjuge, afastando a incidência do 1647, inciso 1 do Código Civil? E aí, na minha cabeça, sim. Na minha cabeça, sim. Por quê? Porque a autorização do cônjuge na alienação de bens particulares do outro cônjuge não tem, teoricamente, interesse desse cônjuge. Então, por que eu teria que... Vou vender um imóvel meu, particular. Por que eu tenho que pedir anuência para o meu cônjuge para fazer essa alienação de bens? Isso atrapalha os negócios. Isso é um resquício do Código Civil de 16, que trazia o vício de nulidade. E hoje nós temos o vício de anulabilidade. Se fosse assim, a compra e venda de ascendente para descendente também exigiria a anuência dos irmãos, obrigatoriamente. E na prática não exige. Você lava a escritura sem anuência do irmão, o irmão tem prazo de 2 anos, a partir do falecimento do autor da herança, do pai, para poder entrar com a ação anulatória. Por que não o cônjuge não poderia fazer do mesmo jeito? Então, assim, são naturezas idênticas e tratamentos diversos. Esse é um debate que as senhoras é que devem responder para nós. Devolvo a palavra para a doutora Sara Lopes. Eu adorei as respostas, gente. Adorei muito mesmo as respostas. Aí que tá, a questão da comunhão parcial de bens. Já teve colega me ligando que o cartório falou que não ia fazer porque não podia o pacto. Que não era permitido. Ora, está escrito na lei que não é permitido? É facultativo você fazer o pacto na comunhão parcial, gente. E recomendável, né, doutora Sara? Sim, e tudo aquilo que está como exceção lá no artigo 1659, bens que não integram o regime de comunhão parcial, você poderia modificar isso no pacto. E até mesmo isso que o Marcos acabou de falar, essa questão da concordância, né? De vendas futuras durante o casamento, se haveria essa necessidade ou não dessa concordância expressa, dessa assinatura. Eu entendo que nem o Marcos, fazendo documentado, não há de se falar isso durante o casamento. Mas é como eu também coloquei aqui antes da gente começar a live. O pessoal aí está tentando vender bens que foram doados, ou seja, não entram neste regime de comunhão, precisando da assinatura do cônjuge, perdendo negócios. Porque se não quiser assinar, a quem cabe fazer isso? O juiz, então, vai ter que sanar esse consentimento, certo? Então, essa questão da comunhão parcial não é obrigatório, mas é facultativo. A questão da separação obrigatória, aí sim entra numa situação muito mais delicada. Por quê? O STJ, o que ele fala? Só vai caber pacto antinupcial neste regime para afastar os efeitos da súmula 377 do STF. Não cabe para mais nada, só para afastar. Então, você veja, a separação obrigatória, a princípio, né? Não há essa macrocomunhão, essa comunhão durante a vida. Aí vem a súmula 377 do STF, fazendo prova, haverá a divisão. Então, não é mais danoso para as partes afastarem a súmula? E o STJ, ele se posiciona nesse sentido, que o pacto é somente para afastar essa súmula quando for separação obrigatória de bens. Né? E uma coisa que o doutor Marcos falou, que é muito importante a gente falar aqui, e isso daqui deixa muito advogado de cabelo em pé quando a gente vai fazer um divórcio no inventário. Ou seja, quando a gente vai dividir o patrimônio, né? Ação de partilha também, etc. Vamos supor,
Eu comprei uma casa antes de casar. Contrato particular de compra e venda está no meu nome. Eu me casei. E 3 dias depois, eu fiz a escritura pública de compra e venda desse imóvel. Aí eu pergunto para vocês, esse imóvel, ele entra na minha divisão de bens com esse cônjuge? Andréia? Olha, pergunta para mim? Sim, é Nós uma tivemos, pergunta bem cabeluda bem essa. cabeluda. Nós tivemos aqui acho que alguém até colocou essa questão. Eu, particularmente, entendo que aparentemente vai entrar, porque ele foi adquirido depois do casamento. Mas, na verdade, ele é um bem particular. Eu entendo que, se for fazer no extrajudicial, talvez não consiga. Talvez tenha que fazer no judicial para se provar que é um bem particular. Porque o dinheiro, né, veio anterior ao casamento. Penso que seria isso. Não sei. Não sei se eu acertei. Então, é uma questão assim bem difícil, porque se nós não temos documentado durante a escritura pública de compra e venda que isso veio de antes do casamento, no momento de um divórcio, de um inventário, nós temos que fazer prova disso. Então, assim, se eu comprei um imóvel antes do casamento e durante meu casamento faço escritura neste regime, o certo é inserir na escritura uma cláusula de subrogação, que o meu marido está ciente que este bem veio antes do casamento, mas que ele está sendo escriturado agora. Pode falar, André. Tá, só para continuar, nós tivemos até um debate sobre isso, doutora Sara, aqui também no grupo, com relação a exatamente isso, essa questão da cláusula de subrogação. Isso que acontece muitas vezes, isso só aparece no divórcio. Então, às vezes, a pessoa, exatamente isso, comprou o imóvel, né? E, na verdade, o dinheiro é proveniente, né, de bem, a venda de um bem particular, mas ela compra na vigência do casamento. E a questão que a gente tinha ali era de um caso concreto em que constou na partilha, era uma partilha judicial, que a cônjuge, naquele caso, reconhecia que aquele bem era particular. E o cartório de justiça imóveis, ele acabou negando esse registro. Ele entendia que o bem deveria ser partilhado, né? Mas, na verdade, prevaleceu o entendimento de que, como houve a concordância dela, né, e não havia lesão, né, não havia dano a ninguém, prevaleceu de que realmente, na partilha, constou como subrogação do bem. Subrogação do bem. Então, fizeram subrogação. E o que foi feito apenas no... Aí o professor vai falar também. E o que foi feito no registro de imóveis? Foi feito apenas uma averbação de que ele era casado, que ele era casado, se divorciou, e foi feita a averbação de bem particular. O professor Riconaga vai falar acho que sobre isso daí também. Que ele estava na reunião, né? O Marcos já levantou a mão aqui. Por favor, professor. Não, eu acho esse tema um tema muito interessante também, por quê? Porque ele traz uma responsabilidade ao tabelião de notas de orientar as partes, né? E essa questão também pode ser uma questão de fraude. Sim. Porque a cláusula de subrogação numa compra e venda, onde não se demonstra a origem do dinheiro, né, a origem dos recursos, mas tão somente há uma declaração do cônjuge dizendo que o cônjuge comprador adquiriu aquele bem com recursos próprios, é possível que por trás disso haja uma fraude contra credores, ou uma fraude à execução do cônjuge que está, né, que não está recebendo aquele bem como bem comum. Sim. Então, essa é uma questão muito interessante, porque na época em que eu era preposto notarial, eu recusei diversas escrituras, não foi uma, duas, diversas escrituras, com pessoas querendo fazer isso. Pessoas que já tinham quitado os imóveis, e posteriormente falava assim, olha,
aquele imóvel foi comprado só com recursos do meu cônjuge, eu não tenho nada a ver com aquele imóvel. Aí eu perguntava, se foi adquirido, eu preciso dar lastro à informação que está sendo declarada na escritura pública. E aí o pessoal ficava bravo comigo, né? Dizendo o seguinte, escritura pública, você pega só as declarações das partes. E eu falava, não, eu preciso fazer a imediação notarial para promover a manutenção da paz social. Era um idiota, né? Era um idiota, perdi um monte de escritura, né? Como preposto, um monte de comissão ali. Mas isso daí realmente é uma questão muito interessante para se discutir até onde vai a responsabilidade do tabelião de notas de não aferir, de fato, a origem desses recursos. Obrigado. Não, mas você teve um respaldo. Você, né, enquanto ali naquele momento, você fez um respaldo. Porque realmente, né, a pessoa não faz, vamos supor, não fez a declaração do imposto de renda. Qual que é o IAME? Qual que é o nexo? Da onde surgiu isso? Eu tive um caso que o meu cliente, ele tinha o contrato de compra e venda de antes. E tinha o rastro, né, o nexo, enfim, nas declarações de imposto de renda. E eu mostrei isso, porque o pessoal do cartório se negou a fazer. Aí eu tive a resposta do seguinte, nós fazemos o padrão. Foi num cartório aqui próximo da minha cidade. Nós fazemos o padrão. Se você quiser discutir outras coisas, tem que ser judicial. Porque somente o juiz pode, então, falar se é assim ou não é. Entendem? Eu entendo que o tabelião ele não poderia fazer isso, né? Eu acho que para você negar, doutora Sara, o tabelião ele precisa justificar a recusa. Então a gente tem que lembrar que o tabelião ele pode recusar a escritura em 3 hipóteses: numa situação de manifesta ilegalidade, numa situação de vício da manifestação da vontade e numa hipótese de potencial prejuízo às partes. Ou seja, as restrições, o limite para ele negar a escritura são muito, muito poucas, né? Não. O tabelião não tem essa... eu acho que não pode e não lava. Não, ele precisa justificar juridicamente o motivo de não realizar o ato notarial sob pena de constrangimento ilegal. Então, só que daí Esse é o problema. a gente entra naquela situação, né? Da pressa da pessoa se divorciar ou não. No meu caso, do jeito que tá bom. Eu falei, então tá bom. Então a gente não vai pedir certidão de justificativa, nem nada, e vamos fazer assim, mas você está totalmente certo. Tem que ter a certidão justificativa. Quando se nega a cumprir um ato que é do cartório, por quê? Certidão justificativa. Como é que você vai impugnar judicialmente se não tiver certidão justificativa? Né? Aqui em São Paulo, doutora Sara, a gente chama de nota de recusa do tabelião de notas. Uhum. Sim. Maria? Meninas, desculpa, eu ia falar justamente da nota de recusa. Né? E aí a gente volta a chamar a atenção da importância da realização do pacto antinupcial, porque lá eu posso disciplinar todas essas questões, o que compõe patrimônio particular, anterior, o que foi subrogado, né? Que patrimônio eu tinha ou, né, enfim, estão em vias de adquirir, porque acontece de você fazer uma transição do namoro, noivado para o casamento, já com o imóvel financiado durante o noivado ou durante o namoro. Né? Quantos casais moram um período juntos e depois vão lá e formalizam um casamento, nem convertem a união em casamento, e aí criam-se essas confusões patrimoniais, e tudo isso pode ser sanado através do pacto antinupcial. O grande problema é que até hoje a gente não tem uma orientação clara, né, de conscientização das partes. Das partes saberem, de terem acesso a esse conhecimento. Daí a importância dessa palestra ficar disponível, ser veiculada no YouTube, porque muitas pessoas vão casar nem sabem que podem optar por outro tipo de regime de bens. Né? Estão naquele afã, naquela paixão, a gente quer casar, né? Empolgados com a questão da celebração do matrimônio, mas não se atentam a essas questões. E aí, voltando, só para complementar um pouquinho, né? Quando a gente fala do pacto, inclusive, o pacto ele não está distrito a você indicar um único regime.
a gente tem a possibilidade conferida pela lei de eleger um regime misto. Então, eu posso dispor, né, também de uma elaboração de um regime que atenda aos meus interesses patrimoniais particulares, e lembrando que no pacto a gente também não vai dispor só sobre questões patrimoniais, a gente também pode dispor sobre questões extrapatrimoniais, né, que podem impactar aí a longo prazo e mitigar muito conflito ao longo do relacionamento. Mas era só isso, meninas. Não, mas tá ótimo, gente. Aí que tá essa importância da gente discutir sobre o pacto. A questão que eu visualizo, não sei se vocês também, mas quando as pessoas vão até o cartório para fazer a habilitação e dar início ao procedimento para o casamento, não há informação sobre a importância do pacto, sequer a informação sobre as peculiaridades de cada regime de casamento, desculpa. Então, assim, era um padrão a comunhão universal. Se tornou padrão a comunhão parcial. E está se tornando a separação de bens convencional. Mas o que isso significa? O doutor Marcos, aqui, o professor, ele falou da questão do regime de participação no final dos aquestos. Né? Eu não vou estar entrando nesse regime porque ele é muito peculiar. Eu não conheci nenhuma pessoa, nenhum casal sobre esse regime, né? Ele é um regime misto. Então, para explicar, ele vai realmente um longo tempo da questão da administração dos bens. Mas se aqui entre nós está tendo, né, essa conversa que já está quase nos 40 minutos sobre o pacto, como fazer isso dentro do cartório? Será que eu teria que ter alguém só para isso? Para, quer dizer, dar esse atendimento de cunho jurídico para os casais, né? Porque com o pacto a gente está conversando aqui, você pode, assim, sair de muitas situações que vão trazer um transtorno para aquelas partes que não convivem mais. Seja aí a separação, que ainda está em vigência no Código Civil, né? Separação. A questão do divórcio, questão do inventário, partilha de bens, né? E só para finalizar aqui, então, passar a palavra para a doutora Cristiane, o pacto, como eu falei, está ligado ao casamento. É possível fazer uma mudança do teor do pacto? Então, para que isso seja feito, a ideia é a mesma de mudança de regime de bens, somente por ação judicial. Porque se eu quero trocar o meu regime ordem escolhido, eu tenho que fazer isso por meio de uma demanda judicial. E para que eu modifique algo do meu pacto, também é por demanda judicial, porque ele vai seguir o casamento, né? O regime de bens. Então, com isso eu finalizo este tema, né? Tentei colocar aqui os pontos que eu achei assim mais importantes, só que, claro, não vou conseguir falar de tudo neste momento, porque é um tema que tem que ser mais estudado, mas se as pessoas começarem a procurar orientação jurídica para fazer esse planejamento matrimonial, podemos evitar muitos transtornos futuros com a dissolução do casamento. Então, é isso que eu deixo para vocês e passo a palavra para minha colega Cristiane. Bom, então vamos discutir um pouco sobre união estável e depois contrato de namoro e afins. Nesse ano, houve, enfim, a Lei 14.382 de 2022. Essa lei, ela trouxe de forma muito forte a questão extrajudicial, principalmente a questão da conversão da união estável em casamento. Então, a partir disso, com uma breve leitura da lei, nós podemos ter uma noção de que o que tenta-se sair da seara judicial e ir para a extrajudicial. Aí entra no debate que a doutora Sara e todos estavam anteriormente, que é o seguinte: certo, vamos para a seara extrajudicial, vamos para o tabelionato, enfim, registro civil e afins. E nesse momento,
Será que os profissionais estão qualificados a esse ponto? Vem a lei, ela abre essa série de possibilidades que até então eram, digamos assim, restritas, tímidas, não eram tão usadas, e agora vem e torna mais efetivo. Tá, o cartório, inicialmente, como disse, será que o cartório ele tem essa qualificação? E as pessoas, quando chegam lá, como que funciona? O próprio pacto que a doutora Sara retornou a falar ali. O que acontece? Esses dias eu estava no registro civil e eu verifiquei, chegou um rapaz e ele disse, olha, eu gostaria de casar, qual é o procedimento? Que documento eu preciso trazer? Qual é o procedimento? Então, a atendente de pronto deu uma relação de documentos e disse para ele, olha, esses são os documentos que tu precisa, mas se você quiser, você pode fazer o pacto, tá. E assim saiu o rapaz, ele disse, não, vou verificar toda a documentação e após retorno, e deu. Aí eu pergunto para vocês, como e de que forma essa pessoa vai ter acesso a todas essas informações que foram tratadas aqui? Uma pessoa, vamos supor, uma pessoa leiga, certo? Uma pessoa que não tenha conhecimento jurídico. Como que uma pessoa vai... Tá, o que que é pacto? O que que eu posso colocar no pacto? E mais, quando a gente estava discutindo esse tema, né, doutora Sara, nós abordamos que o pacto ele é visto como uma questão geral, como se fosse um formulário. Tem cláusulas prontas, distintas, você chega, ou é feito a leitura ou não, e de forma breve se assina e vai cada um para o seu lado. E aí, tá ótimo. A pessoa está ali na emoção, querendo casar, constituir uma família, enfim. E os reflexos de tudo isso? Ninguém explicou. Então, aí tem toda essa questão que o professor Marcos estava falando, que é essa questão de o próprio tabelião, o registro civil, chegar para as pessoas e explicar: olha, tu tem essa opção. No pacto, tu pode adicionar tal informação, tal, e pode vir, ó, isso tudo vai ter repercussão na sua vida. Claro, não só agora, mas após a dissolução e com a dissolução também. Então, é muito importante esse relato no sentido de que, claro, a lei ela tentou facilitar o acesso das pessoas, tanto a questão de constituição de família, quanto a questão de dissolução ou mesmo de conversão de união estável em casamento. Isso é notório, isso é incontroverso. Porém, até que ponto isso é viável? Eu acho importante trazer esse questionamento, porque isso não é tão discutido. Nos bancos acadêmicos, vamos retroagir um pouquinho, nos bancos acadêmicos isso não é discutido. O pacto, por exemplo, não teve discussão. Na minha época, enfim, de formação, eu não tive essa discussão. Nos bancos acadêmicos você não tem. Questão de regime de casamento também temos, mas não é tão aprofundado. Então, isso são questões básicas que não deviam só circundar essa área jurídica, esse cenário jurídico que a gente vive. Elas deviam e devem contornar e ir para a sociedade de uma linguagem mais simples, enfim, e devem, todo mundo deve ter acesso para na hora que houver uma dissolução, para na hora que resolver, enfim, seja constituir um namoro, seja constituir um casamento, a pessoa saber aonde, quais passos, quais os reflexos patrimoniais, sociais e econômicos que eu vou ter a partir dessa escolha. Que num momento de emoção parece ser algo simples, parece ser algo, eu vou lá, assino o papel e pronto, maravilhoso. E não se discute isso, mas e depois, posteriormente, quais os reflexos disso?
Então, isso é importante a gente trazer à baila. Bom, passado essa discussão breve sobre essa nova lei e consequências, possíveis consequências que podem ser decorrentes disso, vamos tratar então sobre a união estável. Bom, a questão da união estável, ela aborda uma série de requisitos, tá? Para se constituir união estável, só antes pontuando, namoro é diferente de união estável, porém, pode se confundir. Muitas vezes, até para os próprios, não só para nós, advogados, mas também para os juízes, fazer a definição, não, esse casal está em união estável ou em namoro, é algo é algo delicado. Por quê? Porque a união estável não exige mais tempo. Antigamente, a legislação exigia que, para que fosse configurada união estável, você tivesse 5 anos de união, ou 3, enfim, houve uma modificação com o passar dos anos. Hoje, o que o nosso ordenamento jurídico, o que a nossa legislação aborda sobre isso? Não existe mais tempo. Não existe. Muitas pessoas, eu vejo isso até em clientes, dizem, mas como assim? Não tinha que ser 6 meses? Não tinha que ter pelo menos 6 meses para configurar a união estável? E o que respondemos? Não. Tá, mas e qual que é o tempo? É um dia? Uma semana? Um mês? É relativo. Não tem como a gente afirmar tempo. O que vai depender? Dos requisitos que norteiam essa união. Ou seja, essa união, ela é duradoura? Essa união, ela é constante? Então, não é aquele casal, por exemplo, que hoje está junto, amanhã não está mais, fica 1 mês, 2, dali a pouco, 5 meses já não está mais junto. Isso não é duradouro, isso não é constante. Isso não é união estável. União estável, ela tem que ser pública, ou seja, a família, os vizinhos, sociedade, em qualquer trabalho, enfim, todas as pessoas, toda a conjuntura, ela sabe dessa união. Então, isso é pública e notória, constante e duradoura, a questão do tempo, não ter essa série de interrupções. Isso tudo é de união estável. E com ânimos de constituir família. Tá, aí surge uma questão. Será que eu preciso ter filhos para termos uma união estável ou não? Não. Basta que o casal ele faça planos em conjunto. Vamos comprar tal casa? Vamos. Vamos comprar tal carro? Vamos começar a fazer uma caixinha, enfim, mensal. Nós temos o objetivo de, vamos supor, financiar uma casa, de fazer uma viagem juntos, enfim, planos em conjunto. Então, vocês vejam assim, ó, é muito delicado namoro e união estável. São requisitos que levam a essas considerações e que levam a essas características. Mas, na prática, é complicado. Vamos supor que um casal esteja há 1 mês. 1 mês juntos. Certo, perfeito. E nesse 1 mês, eles já comecem a fazer todos esses planos. E aí, será que esse 1 mês que eles estão juntos é namoro ou é união estável? Então, a partir dessas séries de dúvidas que são trazidas, e para, digamos assim, para assegurar, para proteger o patrimônio e todas as demais questões, muitas pessoas optam por fazer a escritura de namoro, enfim, o contrato de namoro. O que eles vão fixar nesse contrato de namoro?
olha, a partir do dia tal, nós estamos em uma união. Essa união, ela não configura casamento. Essa união não tem os fins de constituir uma família. Porém, ressalto, isso não é uma prática comum. Digo a nível Rio Grande do Sul, não sei, enfim, Paraná, outras regiões, outros estados. Mas a nível Rio Grande do Sul, não é usada. Para ser sincera com vocês, em 6 anos que eu advogo, eu nunca vi um contrato de namoro. Então, assim, é muito difícil. As pessoas não têm noção, uma noção mais ampla, né? Uma noção jurídica do que isso vai refletir na vida delas. Então, é necessário essa abordagem, tanto a que a gente está fazendo, quanto nas posteriores. E as pessoas não sabem nem dessa possibilidade de fazer um contrato do namoro. As pessoas pensam, não, mas estamos juntos, estamos muito bem, para que interromper esse cenário, enfim, de amor, de coisas boas, com um instrumento tão pesado, digamos assim. Mas é necessário. Claro, depende, tem circunstâncias e circunstâncias, mas é necessário. É uma proteção que a lei nos assegura, que as pessoas podem fazer uso, porém não têm conhecimento. Então, é um instrumento que tende a ser usado, assim como o pacto, que as pessoas ainda não sabem e têm muitas dúvidas. Bom, com relação ainda à união estável, surge a questão do seguinte: essa lei que eu acabei de retratar, ela relata que tanto a questão do reconhecimento da união estável quanto da dissolução da união estável, elas podem ser feitas por escritura pública. E vamos supor que eu não registrei essa união estável no momento que era lá atrás, e hoje nós vamos romper com essa união. Resolvemos dissolver a união estável. E aí, surge uma questão. Será que eu posso dissolver a união estável sem antes ter averbado o reconhecimento da união? Podemos. No mesmo momento em que eu faço a escritura pública, eu consigo fazer tanto o reconhecimento quanto a dissolução nesse mesmo momento. Professor Marcos? Desculpa, doutora Cristiane. Imagina. Eu não queria interromper teu raciocínio, mas eu preciso fazer uma pergunta. Tá. Qual o documento que eu averbo para que haja o reconhecimento da união estável? Olha, essa é uma questão a ser analisada. Mas o que eu penso assim, ó? Primeiro, se existir contrato de namoro, o contrato de namoro. Se inexistir o contrato de namoro, creio eu, claro, teria que ser mais estudado, enfim, mas iriam as partes até o tabelionato, enfim, mostrariam sua vontade. O que o senhor diz? Eu vou passar a palavra para a doutora Sara Lopes para ela fazer algum comentário, porque eu preciso fazer um comentário que eu acho que é super importante para a gente trazer para a academia, para a reunião do núcleo, que eu já faço um convite, na verdade uma convocação para a senhora e para a doutora Sara ingressarem no núcleo de estudos de direito de família e sucessões da Adnotari. Vai lá, doutora Sara. Com certeza, eu e a doutora Cristiane, a gente vai ingressar sim. Tá bom. Então, você fez a pergunta de qual documento é necessário apresentar para fazer esse reconhecimento em cartório, certo? Isso. Tá, com base na minha experiência aqui no cartório de Maringá região, tá? Ok. Basta as partes levarem RG e comprovante de residência e exporem não, o rostinho que ele está fazendo é o melhor, né? E exporem a sua vontade de que querem ter a união estável reconhecida, entendeu? Então, essa é a documentação que aqui se exige.
Entende? Eu pensei da mesma forma. O judicial é outra coisa. No judicial, geralmente, a gente tem que fazer prova, né? Daí entre o que a doutora Cristiane falou e outras coisas. Mas aqui são esses documentos, assim, é básico. É eu chegar lá e falar assim, exemplo, tá? Eu e o Marcos, aí você concorda, nós queremos ter a documentação da união estável e a gente quer a separação convencional, tá? Porque senão vai ser colocado como união parcial. Bom, posso falar? Pode. Vamos lá. É o seguinte. Quando a gente trabalha com essa questão do contrato de namoro e a questão da evolução do contrato de namoro para a união estável, a gente tem que parar e, de forma acadêmica, que essa que é o nosso intuito. Qual é a natureza jurídica da união estável? Na minha cabeça, a gente teve essa discussão iniciamos essa discussão com a doutora Maria Tereza Vitangelo, terça-feira, na reunião do núcleo. Chegamos à conclusão que a união estável, ela tem natureza jurídica de ato, fato jurídico real. Ato, fato jurídico real. Ou seja, o que é o ato, fato jurídico real? É a manifestação da vontade humana na qual não é possível a análise, a previsão, a incidência de efeitos de forma imediata. Então eu falo, doutora Sara Lopes, vamos ao cartório e falamos, olha, vamos declarar a união estável. No dia seguinte, nós temos uma união estável? Não. Estamos megamente apaixonados. Pô, nos conhecemos na micareta de Salvador. Voltamos direto para o cartório. Aí vem a pergunta. Ah, mas espera aí. Dessa declaração, os dois foram morar juntos. Os dois eram vistos juntos todos os dias. Os dois compraram imóvel juntos. Os dois tiveram filhos juntos. Os dois agiam como família para todo mundo, na rede social, em todo lugar. Ok. Então, o ato fato jurídico, para que ele possa produzir efeito, ele precisa do quê? Ele precisa da consolidação de uma situação. Ela precisa da consolidação do fato. E a união estável, quando a gente fala de reconhecimento da união estável, a partir daquele momento do reconhecimento, dali para frente já gera efeito. Então, na minha cabeça, só há possibilidade de reconhecer a união estável em duas hipóteses. Na primeira hipótese, hipótese judicial, com uma sentença transitada em julgado. 2, na hipótese de inventário extrajudicial, na qual todos os herdeiros reconhecem de forma convencional que havia realmente uma união estável, presumindo a boa-fé de todo mundo, que também pode ser falso, mas presumindo a boa-fé de todo mundo. Então, somente nessas duas hipóteses. Eu não posso, na minha cabeça, eu não consigo enxergar isso. Que eu chegar num cartório com RG, CPF e uma declaração, aquilo vai gerar uma união estável. O registro no livro E vai gerar uma união estável. Na minha cabeça, não é. O registro da união estável, ele não é constitutivo. Esse é o problema. Ele não é constitutivo. Ele é declaratório, e declaratório um mero indício de união estável. Tanto é verdade que nós discutimos que a Lei 14.382 de 2022, ela autoriza o registro da união estável no livro E. Mas ela nega o registro da união estável no livro E se as pessoas forem casadas, mas separadas de fato. Peraí. Se ela é separada de fato, cessou o regime de bens. Por que ela não pode ter uma união estável registrada? Ué, você está negando a situação de fato? Aí vem uma outra pergunta que eu fiz para a doutora Maria Tereza. Autorizar o registro da união estável. Mas aí vem a pergunta, cadê a autorização legal na lei civil desse registro? Não existe. Não existe. Então, na minha cabeça,
teoricamente, a lei dos registros públicos é uma norma de natureza procedimental. Ela não pode trazer direitos de família e sucessões pela lei dos registros. Não é o registro que vai declarar a união estável, que vai constituir a união estável. É a consolidação do fato. Por isso que a gente trabalha com a ideia da natureza jurídica de ato-fato jurídico. E na mesma linha segue o contrato de namoro. Desculpa interromper, me exaltar, mas esse tema é um tema que eu amo de paixão. Não, Fora você... esse tema, tem vários outros temas, né? Mas esse é um tema que eu gosto bastante. Desculpa, doutora Cristiane, devolvo a palavra para a senhora. Imagina, eu que agradeço. Realmente, é um ato declaratório. Realmente, não, tá certo, tá certo. Obrigada pela intervenção. Ótimo. Sempre bem-vindo. Sara, você gostaria de falar alguma coisa? Alice quer falar. Alice? Eu quero sair em defesa da minha colega. Meu direito de fala, né, Cristiane? Porque a questão é, quando chegamos no cartório, é como a doutora Cristiane falou, eles passam uma lista de documentos, traga isso, vem aqui, fale, que é isso que você quer, exposição de vontade, né? E tá valendo. Aí, se a gente for ver, assim, judicialmente falando, vamos supor, eu fiz uma união estável com o X. E depois de um ano, e assim, a gente ficou um ano naquela coisa de indas e vindas, não é nada meu, não, sim, é meu. Aí a gente vai discutir isso judicialmente. Para juiz, em 98% dos casos, o que é a constituição da união estável? O documento. O documento. Então, essa questão de fato que o Marcos colocou, ele não é visualizado judicialmente, mas sim o documento. Para ele ser visualizado, você tem que começar o quê? Discutir e levantar provas. Então, na defesa das minhas colegas que vão até o cartório, nós recebemos documentos. E daí fazemos as escrituras. Passo a palavra aqui para a Liz. Na linha do raciocínio do professor Kikunaga e da Sara, eu penso só nas execuções judiciais. Porque, veja, consolidação do fato, o professor falou, ato fato jurídico real. Aí eu penhoro um imóvel e vem o cidadão com uma escritura pública de namoro dizendo que o imóvel não comunica. Quando a gente tem uma prova, por exemplo, de união estável. Aí a gente, vamos supor, o executado falece, e aí vai se fazer o inventário e coloca de direto os herdeiros, tirando ele de fora, dizendo que é uma alegação de contrato de namoro. E aí eu não consigo penhorar a execução, o imóvel que, teoricamente, seria do falecido. Então, eu fico pensando que essa escritura pública de namoro, eu acredito que seja uma porta muito grande aí para simulações para ocultação patrimonial. Eu não sei. Mas, como a doutora Sara diz, os juízes na esfera judicial, eles se atêm muito a essa documentação. A escritura pública de namoro para eles é a verdade, né? Então, isso me preocupa bastante, porque no judiciário a gente percebe que os juízes não têm o conhecimento notarial registral que deveriam ter. Então, é realmente um parto a gente alegar e provar atos simulados, porque um reconhecimento de firma, eles acham que é a verdade nua e crua. E a gente coloca várias situações comprovando que é uma simulação, mas aí ele vem na sentença e diz, é um reconhecimento de firma. Então, eu fico pensando, né? Se para o reconhecimento de firma, o teor do documento para ele é verdade nua e crua, eu fico imaginando o que eles vão falar quando eu apresentar aí uma escritura pública de contrato de namoro. Então, eu não sei, eu me preocupo bastante com essa história aí de escritura pública de namoro. Não me convence, não sei. Eu acho que é uma linha muito tênue com relação à união estável,
Eu não sei se vai pegar, não. Tenho minhas dúvidas, mas é uma porta bem escancarada aí para simulações judiciais para ocultação patrimonial, eu acho. Mas vamos lá, professor, o que o senhor acha? Bom, vamos voltar. A doutora Sara saiu em defesa da doutora Cristiane, né? As duas são sulistas, né? Então elas se defendem, né? Aí eu pergunto, vamos lá. Então a premissa das senhoras é que o fato da pessoa declarar via escritura pública ou via termo de união estável diretamente no registro civil já é união estável. Maravilha. Aí vem um problema. Se já é união estável, nós teríamos que revogar o artigo 18 da Resolução 35 de 2007 do CNJ. Por quê? Porque o artigo 18 ele fala o seguinte: o companheiro ou companheira que tenha direito à sucessão é parte, o companheiro que tenha direito à sucessão é parte. Observada a necessidade de ação judicial, se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. Ou seja, a Resolução 35 ela deixa claro que, havendo um herdeiro universal e esse herdeiro universal for um companheiro, ele não pode processar o inventário de forma extrajudicial. Então, eu faço um convite às senhoras. Amanhã, compareçam no cartório dizendo: olha, eu quero declarar união estável. Se o meu companheiro ou minha companheira falecer, posso processar o inventário extrajudicial aqui, tendo em vista o artigo 18? Vocês lavram a escritura? Aí eu quero ver a resposta. Porque olha só que interessante. Vamos voltar a uma questão que a doutora Lisa acabou de levantar. Nós estamos no Brasil, o país da fraude. É o país montado para fraude. Tudo é burocrático, tudo é difícil. Veja só, e o cartório é o porto seguro da sociedade. Eu e a doutora Sara Lopes vamos lá, voltamos do Carnaval de Salvador, uhul! Direto para o cartório. A doutora Sara, ela não é minha namorada, minha amante, não é nada, é minha amiga de infância. E a doutora Sara, ela tem um grande interesse de vir para São Paulo para estudar na Escola Paulista da Magistratura de São Paulo, fazer a pós de notarial registral. Ou, melhor, fazer a especialização da Escola Superior de Advocacia, da qual eu coordeno, presencial. Aí eu falo para ela assim: Sarinha, você vem para São Paulo, você vai advogar, tal, mas você precisa de plano de saúde, né? Aqui é muito complicado, aqui é caro, os médicos, os hospitais, tal. Aqui a chance de você ter alguma coisa não é prudente. Mas eu sou funcionário público. Eu tenho um plano médico top master. Vamos fazer o seguinte, vamos declarar uma união estável? Eu já tenho a minha namorada, já tenho a minha companheira, mas vamos declarar a união estável e registrar no livro E. Aí eu pego essa escritura e levo no RH do Poder Judiciário, qual eu sou funcionário, ou de qualquer outro órgão público. Eu estou fraudando o sistema com uma declaração que ela não tem eficácia imediata, mas para todo mundo tem. E a gente precisa discutir essas questões. Vocês entenderam? Não tem união estável. A gente não discorda de você que nós precisamos discutir. Mas voltando lá no começo, você perguntou quais documentos precisava para levar no cartório. E a gente respondeu. Perfeito. É legalista, né, Sara? Então, eu devolvo a palavra para a Cris e estou falando não é nem defesa, complementando a minha colega, porque ela já é excepcional, mas assim, complementando todos os advogados. A pergunta é quais os documentos? Mas a gente tem que discutir tudo, porque é muito sensível. Direito de família está ligado ao direito registrado, notarial, é tudo muito sensível e a gente realmente tem que discutir. Cris. Certo. Depois desse debate, voltando... Não, mas eu concordo com a Sara, estamos num viés legalista,
ipsis litteris. Voltando. Tá, Liz, essa questão de fraude aí, só antes de eu retomar, mas ao mesmo tempo retomando. Esse teu viés aí de fraude, eu encontro, inclusive eu estou envolvida num caso que realmente esse processo ele envolve uma fraude, é uma questão de um contrato, é um contrato social, esse contrato foi feito pelo casal, o casal tinha união estável, e, enfim, quem assinou o documento, em tese, não foi a pessoa, foi uma outra pessoa, e aí, né? Como é que tu vai provar? Então, surge a mesma questão, tá? Até que ponto essa escritura de namoro, né? Claro, eu percebo que é ótimo, é um instrumento facilitador, inclusive para o Poder Judiciário e para as próprias pessoas, nessa relação patrimonial, social e tal, mas, ao mesmo tempo, eu te entendo perfeitamente, porque a possibilidade de uma fraude, de uma simulação é muito grande. E as pessoas se aproveitam disso, né? Tem seus benesses. Como o professor Marcos disse, tá, e se a pessoa quer lá fazer um plano de saúde, tá? Eu tenho um plano de saúde, a outra pessoa precisa, quer e tal. Faz lá um contrato de namoro. Então, eu entendo perfeitamente. Esse viés é complicado de tu tirar de cogitação, né? Porque, como o professor Marcos disse, estamos falando em nível Brasil, e nível Brasil sempre há brechas. E essas brechas são aproveitadas, né? Aproveitadas de uma forma que não deveria. Então, entendo essa questão de fraude e a gente verifica isso no dia a dia. Ao invés das pessoas usarem esse instrumento de uma forma, digamos assim, benéfica, usam para lesionar terceiros e por aí vai. Voltando na questão da união estável, então. Tá, vamos supor que eu queira dissolver a minha união estável, esteja em momento de dissolução, sede notarial, e essa pessoa que estava junto comigo, né, e ela resolve romper os laços, essa pessoa, ela vem a falecer. E daí? Essa dissolução permanece? Vai continuar ou para no meio do caminho, acabou e agora? Vou ter que ir para judicial porque a pessoa morreu? Não. A nossa legislação, inclusive a nossa lei nova, a 12.000, ela pontua justamente isso. Se o outro cônjuge falecer, esse procedimento de dissolução vai continuar e vai ter seu fim. Isso vai ser importante para quê? E o que o legislador buscou ressaltar? Buscou ressaltar a última vontade do cônjuge e, ao mesmo tempo, resguardar o patrimônio do cônjuge sobrevivente. Então, ele teve todo esse nuance para resguardar os interesses, tanto dos cônjuges quanto dos terceiros, credores e por aí vai. Tá, e com relação à união estável, será que todo mundo pode fazer? Será que uma pessoa que não tem a capacidade plena de exercer seus atos de vida civil pode fazer? Será que, vamos supor, uma criança, será que uma criança pode fazer? Então, aí tem uma discussão também, que é a seguinte: pessoas maiores, capazes e que não estejam em discussão, estejam com um fim específico, vamos se separar, vamos dissolver a união estável e vão, eu fico com o carro, eu fico com a casa e tal. Se as pessoas não tiverem em consenso, eu vou ter que seguir para a seara judicial. Isso é incontroverso. Mas a questão da capacidade é controversa. Eu já vi doutrinadores dizendo que pode ser via extrajudicial, mesmo com incapazes, e já vi doutrinadores dizendo que tem que ser capaz. Então, inclusive, nesse momento, professor Marcos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência nesse sentido. A palestra não é minha. Não! Não, mas é que como o senhor
já tem Você, pelo amor de Deus, a gente é da mesma família. Família bom. de Notari. Como você nos abordou, nos trouxe essa experiência de notarial, enfim, eu digo a nível Rio Grande do Sul, nível Vacaria, melhor dizendo. Nível Vacaria é capazes, tem que ser capazes, maiores, capazes e todos em consenso. Mas já vi doutrinadores nesse outro sentido. Não sei em qual posição o senhor... Nós estamos falando de uma escritura declaratória de união estável. Sim, perfeito. Vamos lá. Primeira questão importante que a gente tem que lembrar é a questão da idade núbio, né? Porque a união estável, ela pode gerar sua conversão em casamento. Então, já de cara, os menores de 16 anos já não podem praticar nenhum ato notarial, né? Por uma questão de capacidade. Vamos lembrar também que o artigo 215 do Código Civil, no parágrafo 1º, inciso 2, ele obriga o tabelião de notas em reconhecer a identidade e a capacidade dos sujeitos. Evidente, né, que a escritura pública ali, quando ele fala 215, parágrafo 1º, quando ele fala da capacidade, é a capacidade de exercício, né? Então, vamos lembrar que a análise da capacidade, ela passa por 3 aspectos. A capacidade genérica, a capacidade específica e a capacidade de exercício. A capacidade genérica é a questão da aquisição da personalidade jurídica ou a extinção da personalidade jurídica. A capacidade específica se trata, ou também chamada de legitimação, ela vai tratar daquelas situações onde outras pessoas... Ficou sem voz, né? Fiquei sem voz? Não. Travei, André? A capacidade específica ou legitimação é aquela situação em que a validade do ato depende da autorização de outras pessoas, como é o caso da anuência dos pais para casamento para menores de 18 anos e maiores de 16, né? É uma situação que precisa de legitimação dos pais. Então, quando a gente pensa em união estável, eu penso que somente os acima de 16 anos, desde que assistido pelos pais, né? Poderiam aí fazer a celebração. Lembrando também essa questão da imposição, salvo engano, do artigo 1641, que fala lá do regime da separação obrigatória de bens para as pessoas que dependem ali de assistência ou de autorização judicial, salvo engano. Perfeito, perfeito, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Imagina. Realmente, a nível Rio Grande do Sul, aqui eu verifico que existe essa exigência, em que pese tenha uma discussão doutrinária a respeito, dizendo que pode ser feito com quem não tenha capacidade, eu também me filio a essa sua concepção e vou nesse sentido. Realmente não tem como, né? É um ato, inclusive, que vai ter repercussão para a vida, e não tem como você fazer se não tiver devidamente regular, enfim, com toda a concepção e com toda, como é que eu posso dizer, com todo o resguardo necessário. Vai ter um reflexo muito grande para a pessoa, né? Então, perfeito, concordo com você. Bom, em relação ao contrato de namoro, eu gostaria só de citar uma frase que eu achei bem interessante e peço permissão para fazer a leitura, que é a seguinte, é do Zeno Veloso. Ele diz o seguinte: a declaração de namoro é uma declaração bilateral em que pessoas maiores, capazes, de boa fé, com liberdade, sem pressões, coações ou induzimento, confessam que estão envolvidas num relacionamento amoroso, que se esgota nisso mesmo, sem nenhuma intenção de constituir família. Então, em que pese haja toda essa discussão ali a respeito de fraude e simulação, eu retomo essa questão no sentido de que é um instrumento que temos, que pode ser usado,
e ele traz uma série de vantagens jurídicas, patrimoniais e sociais que devem ser verificadas. Então, a partir disso, frente a toda essa discussão, mais uma vez eu agradeço a Adnotari por tudo, né, pela... Andréia, quer fazer alguma pontuação? Não, se quiser fazer terminar as considerações, eu só queria, quando eu abrisse para debate, eu só ia ficar, já entrei na fila, mas eu aguardo. Tranquilo. Bom, então eu agradeço a Adnotari por nos receber tão bem, como o professor Marcos disse, uma família, né? Realmente, aqui a gente se encontrou como se fosse, a gente se conhecesse há muito tempo. Então, foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço a todos, a Alice, a Andréia, ao Marcos, a Sara. Eu agradeço a todos, realmente, foi espetacular. E já espero outro convite. Adorei, realmente. E abro a minha palavra a Sara, as considerações finais, ou se quer abordar mais alguma coisa, enfim. Aqui. Não, eu gostaria de agradecer a Adnotari por esse convite. Eu me senti muito bem recebida aqui, eu gostei muito desse debate. Esse debate faz a gente assim pensar cada vez mais, né? O Marcos aqui, ele colocou pontos que, não, deixa eu pensar mais sobre isso. É que, assim, acredito que vocês também, mas a gente tem essa visão do judiciário, a visão do cartório, né? A nossa visão como advogado, que a gente tem que intermediar esses dois mundos. Então, assim, é muito interessante, eu gostei demais. Amanhã estarei nessa reunião, só me passa o convite, porque eu estarei na reunião, sim, tá? Já agradeço o convite. E muito obrigada a todos que estão aqui ainda, né, nos vendo, tá? Foi um prazer estar expondo aqui para vocês e tendo outras oportunidades, é claro, né? Assim como a Cris também. Eu adorei esse debate. Muito enriquecedores. Bom, já que vocês fizeram aí, se eu puder fazer, se der tempo de fazer uma pergunta, não sei se o Hilário tinha levantado a mão, não sei se ele vai querer fazer alguma pergunta também, Hilário, depois fica à vontade. Com relação ao contrato de namoro, será que eu posso colocar uma cláusula, claro, um contrato de namoro, mas nos seguintes termos: caso ele se torne uma união estável, o regime de casamento será da separação total de bens? E aí, como é que fala? A minha união estável, nesse caso, poderia começar excepcionalmente com esse regime, porque a gente sabe que a união estável não há como começar, né, com o regime da separação total de bens, né? Ela começa já com o regime da parcial de bens. Então, será que se a gente colocar isso no contrato de namoro, eu poderia já valer isso para a minha união estável? Andréia, eu penso que não. Por quê? Porque o contrato de namoro, ele traz expresso que tu não tem o fins de constituir uma família. Então, ele termina por si só, digamos assim. Seus efeitos, eles se restringem meramente declaratórios, como o professor Marcos falou. Sim. Ele se restringe, então, somente a essa questão da união, em que data foi, e a informar que não se trata de casamento, tá? Então, na minha concepção, o contrato de namoro não é possível de aportar essa cláusula, tampouco de depois levá-lo a uma união estável. Entendi. Não sei se alguém tem alguma outra posição. O que o professor acha também? Seria possível? Eu entendo que sim. Não, é assim, é aquela tal história, né? É a questão a gente está falando de fato jurídico, tanto para o contrato de namoro quanto para a união estável. Né? E a tua pergunta, André, acho que foi muito inteligente. Porque vamos imaginar aquela situação, Cristiane. Vamos falar bem assim a real hoje, quem teria conhecimento do contrato de namoro? Quem teria interesse de fazer o contrato de namoro? Para que serve o contrato de namoro? Qual que é o bem jurídico tutelado por esse documento que inventaram? Na verdade, a gente está falando de um princípio civil que é o venire contra factum proprium, né? Então, é a vedação
contra condutas contraditórias das pessoas. Então, pessoas famosas, geralmente, vão realizar o contrato de namoro, né? Exemplo, Christian Grey, né? Quem não conhece o Christian Grey, né? Impossível alguém não conhecer esse sujeito que deu de presente para a moça que ele acabou de conhecer. Ele deu um áudio para ela ali. Ah, não, tranquilo, vai lá. Só que você assina o contrato aqui. No momento que você assinar o contrato aqui, querida, é um contrato que você vai se submeter a essas regrinhas. Querido, você acabou de me dar um áudio, filho. Você quer bater na minha sola do pé, você pode bater. Na sola do pé, não tem problema nenhum. Então, assim, mas aí vem a ideia. Se amanhã esse namoro, Andréia, ele se consolidar ou ele se converter numa união estável, que seja separação obrigatória. Numa hipótese, ou seja, é uma questão de condição futura, né? Uma condição suspensiva enquanto não se consolidar. No momento que se consolidar numa união estável, ele já vai começar com a separação total. Por que não? Eu entendo que por declaração eu posso fazer, porque o fim do namoro e o começo da união é um negócio super complicado, né? Quando que teve o termo final e quando é o termo inicial. Então, eu acredito que sim, seria possível, tendo em vista a doutora Cristiane, que tanto o contrato de namoro quanto a união estável são fatos jurídicos reais. Eu pensei em outro sentido, no sentido da insegurança jurídica. Veja, que se trata de um instrumento que ele é destinado a esse fim. Tá? A partir do momento em que você insere uma cláusula que foge da sua finalidade, e aí, será que não daria de a gente discutir uma anulidade, anulabilidade? E outra, será que isso não causaria insegurança jurídica? Foi isso que eu estava pensando nesse momento. Entendi, obrigada. O Hilário quer falar. Vamos ver. O Hilário trabalha no cartório de notas. Vamos ver o que ele vai falar. Ele é nosso coordenador também do núcleo temático de imóveis. Boa noite a todos. Estou aqui só observando os debates e adorando. Parabéns, doutora. Eu estou no carro aqui. Doutora Cristina, era isso? E doutora Sara, é isso? Salvo engano, que não está aparecendo para mim aqui na tela. Sim, salvo engano, errou o nome da doutora Cristina, não é Cristina, é Cristiane. Mas foi quase. Vamos lá. Tem algumas considerações que eu fico pensando na atividade notarial, que é a seguinte: será que a gente não está dando um nome de contrato de namoro tão somente por uma questão de marketing? Por que eu digo isso? Porque parece que quando houve aquela decisão do STF em estabelecer a igualdade, matando 1790 e aplicando 1829, o STF disse o seguinte: olha, pessoas, eu vou interferir na vida de vocês e vou estabelecer como vocês vão se amar, como vocês vão fazer as suas relações amorosas. O Estado entrou na família, né? Então vamos imaginar uma situação de duas pessoas aí com uma idade como a minha, quase 50 anos, que querem se relacionar. Eu já tenho filho, a pessoa já tem filho, nós temos um patrimônio aqui e outro patrimônio lá. Eu não quero interagir com o meu patrimônio e ela não quer interagir com o patrimônio dela. Só que o 1829, como eu costumo dizer, ele é um artigo que induz o homicídio, né? Eu sempre digo isso. Por quê? Porque se a gente se separar, eu não levo nada dela e ela não leva nada meu. Mas se um dos dois morrer, a gente acaba sendo herdeiro. Então, isso passou a matar o instituto da união estável, como as pessoas queriam. As pessoas tinham o direito de estabelecer lá a opção: eu quero casar ou eu quero ter união estável. Quando veio essa decisão, as pessoas querem se relacionar e querem se
ter sua relação, mas elas não querem ter a confusão patrimonial das relações. Será que a gente não está utilizando o nome equivocado? Não seria o antigo contrato de sociedade de fato, ao invés de contrato de namoro? Tem um desembargador aqui em São Paulo que ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, esse contrato de namoro daqui a uns 5 anos vai chover o tribunal. E ele já preparou um quesito para como definir se é união estável ou se é namoro. E eu perguntei a ele como que ele faria isso. E ele disse, vou perguntar para um dos namorados ali se ele jogava a mão de domingo com a mãe do cônjuge, a mãe do namorado ou da namorada. Se ele disser que jogava gamão, eu vou entender como união estável. Porque namorado não joga gamão com a sogra ou com o sogro. Né? Então você percebe que eu acho que a gente está utilizando esse contrato de namoro mais como marcha. Então eu fico pensando se a gente não pode utilizar outro nome para que sociedade de fato se trata da relação, mas estabeleceram essa situação. Porque eu fico pensando, eu faço um contrato de namoro. Como resolver esse namoro? Acho que vai ter que chamar os namorados lá para dizer que não se declara, ou eu posso, independentemente, qualquer um deles, falar, acabou meu namoro, eu não preciso avisar, namoro não precisa ter tanta formalidade, ou simplesmente que não quero mais namorar ela, vim aqui fazer uma declaração que eu não namoro mais com ela. Então, essa é a minha questão do instituto, porque eu acho que é um instituto de sociedade de fato e que as pessoas podem ali estabelecer, dizer ali, fazer que tem uma relação amorosa, para não confundir essa questão patrimonial no futuro. Era só esse posicionamento que eu queria colocar para todos os colegas aí. Eu discordo do Hilário no seguinte ponto. Não é uma sociedade de fato. Entendo eu. E por que não é uma sociedade de fato? Porque eles não têm um objetivo comum. Um objetivo final comum, como é a união estável. Na união estável eu quero. Não, eu desejo a constituição, o reconhecimento de uma família. No namoro, não. O namoro é test drive. É degustação. Tô te conhecendo. Pô, mas o teu pai, a tua mãe, me conhecem desde criança. Vacaria não é assim, Cristiane? É. Ué, além de jogar gamão, querido, a gente senta para tomar chimarrão, a coisa mais íntima do gaúcho é tomar chimarrão. Que você, quando eu fui para lá, Cristiane, quando me deram aquela bomba lá, aquele que eu chamava de canudo, e passava na boca de todo mundo, eu falei, oh, pelo amor de Deus, a coisa mais íntima do mundo, nem te conheço, você já quer trocar fluido? Não, como assim? Então, assim, eu acredito que tudo no direito, infelizmente, é patrimônio. O Código Civil é patrimonialista. Então, inventaram esse contrato de namoro para quê? Para proteger patrimônio dos namorados, que na verdade é do namorado ou da namorada. É sempre de um, não é de ambos. Pode até ser de ambos, mas, né? Geralmente o cara vai fazer contrato de namoro, mas, né? Cada um na tua ali. Falou, opa, por quê? É o medo do golpe do baú, né? Então, assim, essa é uma questão que o código já visa proteger. Ele já visa proteger no momento que ele se mete na vida de uma pessoa de 70 anos de idade. Não, a partir de agora é separação obrigatória. Causa suspensiva. Separação obrigatória lá, para quem depende de autorização do representante legal, é separação obrigatória, que é a causa suspensiva do 1523. Então, entendo eu, particularmente, que, voltando, a questão do contrato de namoro, por se tratar de uma mera declaração naquela situação que pode se desenvolver para uma questão mais rigorosa de efeitos jurídicos, que é o caso da união estável, eu penso sim que poderia-se colocar uma cláusula
de conversão, norma transitória, doutora Cristiane, né? Então, como a lei ela tem norma transitória, por que o contrato de namoro e a união estável não poderia ter uma cláusula transitória? É por isso que eu acredito que os núcleos de estudo da Adnotare precisam da participação das duas excelências. Para quê? Para que a gente possa realmente pegar essas questões, porque uma questão que é tratada no Rio Grande do Sul é tratada de modo diferente em São Paulo, é tratada de forma diferente no Paraná. Então a gente precisa começar a homogeneizar os procedimentos, porque tem muitas questões no Rio Grande do Sul que não são feitas, né? Então, assim, a gente precisa começar a bater. Cadê a previsão legal para tal coisa? Cadê a previsão legal para isso? Cadê a previsão legal para aquilo? Quando se trata de direito notarial registral, muito se fala de legalidade, mas pouco se pratica de legalidade. Tivemos uma palestra recente do ex-desembargador Narciso Orlandi Neto, que ele falou das ilegalidades do provimento 65 lá da Uso Capião. Vamos falar da ilegalidade do casamento homoafetivo. Está previsto em lei o casamento de pessoas do mesmo sexo? Não. O Código Civil fala de homem e mulher, de gêneros distintos. Então, veja só, a gente está falando de direito registral. O direito registral ele tem suporte na lei. E a lei não foi alterada pela decisão do Supremo. Olha que loucura. Aí vem a questão. E é uma eventual escritura declaratória de união poliafetiva, doutora Cristiane e doutora Sara? Como é que faz essa situação? Mas foi... Nossa, mas assim, parece que deu uma voadora, né, doutor Marcos? A questão da união poliafetiva. Bom, nós temos um provimento do Conselho Nacional de Justiça que proíbe a escritura pública de união poliafetiva. Provimento é lei? Provimento é norma administrativa. É norma administrativa, mas não é lei. Mas nós também não temos uma lei que fale dessa união. Mas tem uma lei que veda? Não. Nós temos um provimento. Calma, gente, calma. Nós temos um provimento. Até pouco tempo eram feitas escrituras públicas de uniões poliafetivas. Aí o Conselho Nacional de Justiça, não estou lembrando agora o número do provimento, mas ele emitiu um provimento falando, não, cartório não vai mais fazer essas escrituras. Isso não é mais aceitável. E com base neste provimento, quando eu não posso falar casais, mas quando esses, ai meu Deus, grupos familiares ingressam em juízo para ter reconhecido a sua situação de fato, os tribunais se utilizam deste provimento para negar os reconhecimentos. Mas olha que interessante, doutora Sara. O artigo 226 da Constituição Federal, no momento que esse artigo ele muda a concepção, ele muda o paradigma da família para o afeto, como é que você nega a declaração de 3 pessoas, 4, 5, que vivem de forma estável e elas desejam constituir família? Então, Marcos, só que a questão é o seguinte, o que eu visualizo, tá? Os nossos tribunais, juízes, eles têm que ter um ponto de apoio. Tanto que quem faz as modificações somos nós, advogados, que levamos uma situação de fato, batemos em cima dela, ou várias pessoas falando a mesma coisa, e chega no momento que sai uma decisão, entende? Ou do Conselho Nacional de Justiça, ou do STF, enfim. Só que os juízes, eles precisam de uma base. Na área de família, e isso eu vou falar da minha região, tá? Geralmente eles dão uma decisão, depois, assim, eles seguem à risca o parecer do Ministério Público. Então, essas questões de família, tem-se uma base do Conselho Nacional de Justiça, ora, eu tenho isso como verdade. E você conseguir modificar esse posicionamento
de um magistrado, isso daí é difícil fazer, mas quando você consegue, você cria um liame, você cria uma linha de raciocínio agora. Mas, a princípio, é muito difícil de mudar. Então, com base em provimento, veja bem, eu tive uma situação de nota fiscal, enunciado do FONAGE, que fala que tem que ter o título, não, tem que ter, você tem o cheque, mas você tem que ter uma nota fiscal. Para você entrar com a cobrança, onde que na lei está escrito que eu tenho que ter NF? Mas tem um enunciado 35 ou 35 do FONAGE que fala que você tem que ter a nota fiscal. E com base nisso, o juiz vai lá e faz o quê? Nega já de cara a petição, já julga extinto sem resolução do mérito porque faltou um documento. Então, olha a situação que a gente está se deparando, né? E isso está indo para os cartórios e doutora, para o judiciário. Doutora Sara, deixa eu só fazer um comentário histórico sobre as uniões poliafetivas. A primeira união poliafetiva ela foi feita no cartório, no tabelionato de notas de Tupã, tá? Na época, era a delegatária era a doutora Cláudia Domingues. Hoje ela saiu de lá, só me engano, ela está em São Vicente. Mas quem iria lavrar a primeira escritura foi eu. Eu fiz a primeira minuta, fiz o atendimento do trio lá do Rio de Janeiro. Só que na época eu ia sair do cartório. Isso era final de 2011, mais ou menos. Eu saí em fevereiro. E aí estava tudo pronto para fazer a escritura. Mas o tabelião falou para mim, pô, você vai sair do cartório em breve? Não me deixa essa bomba. Aí eu liguei para a Claudinha, porque a gente dava aula juntos. Eu falei, Claudinha, você lavra essa escritura? Ela falou, lavro. E aí eu mandei para ela a minha minuta, ela fez ajustes na minuta e lavrou a primeira a escritura declaratória de união poliafetiva. Mas aí vem a pergunta, na minha análise jurídica, havia vedação para que 3 pessoas desimpedidas pudessem declarar essa vontade de constituir família, tendo em vista que as 3 foram subjugadas pela família, foram humilhadas pela família nesse ponto? Então, assim, o pessoal fala, mas quando você é diferente, você é condenado pela sociedade, né? Então, assim, por isso que a gente vê o movimento LGBTQIA+, crescendo cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas, elas são discriminadas, né? E elas precisam de tutela. E aí vem a pergunta, você tutela hoje a pessoa homoafetiva, você tutela a família mosaico, você tutela as uniões estáveis, você tutela as famílias pluriparentais. E por que você não pode tutelar as uniões poliafetivas que as pessoas, elas querem, em conjunto, sofrer os ônus e também os bônus do Instituto da Família? E o que o Estado tem a ver com isso? Eu concordo com você. A escritura pública nada mais é do que um ato fato jurídico real, público, mas o sujeito vai fazer procedimento particular. E o tribunal, na verdade, ele é hipócrita. Porque no Rio Grande do Sul, a doutora Cristiane sabe que os julgados no Rio Grande do Sul começaram por lá, de tutela daquelas pessoas que viviam em situações putativas. Então, se o cara é sacana com 2 mulheres, ou uma mulher é sacana com 2 homens, ou tanto faz, mas se a pessoa é sacana com os outros, a vítima, ela é tutelada. Mas se todo mundo tiver de boa fé, não tem tutela? Desculpa, mas eu não consigo compreender isso. Mas eu admito que a palestra de vocês foi fantástica e eu agradeço muito a ter participado. Cris. Não, eu adorei, realmente, reitero, né, que eu adorei, foi enriquecedor todo esse debate. Inclusive, o senhor você pode nos passar o contato, enfim. Tanto eu quanto a Sara ficamos imensamente
agradecidas por essa oportunidade, foi sensacional, muito obrigada mesmo. Foi um viés acadêmico que não estamos tão acostumadas, né, Sara? Em que pese a Sara como mestre, eu como aluna de pós em agronegócio, e fora as outras discussões e congressos e tudo que a gente vai. Mas mesmo assim, quando tem essa discussão, ela nos movimenta, como disse a Sara, ela nos faz pensar de uma forma diferente. Nós, na questão de advogadas, né, nesse liame, nós estamos restritas. Em que pese a gente faça consulta jurisprudencial, doutrinária, enfim, e vá para cá e veja lei, decreto e regulamento e tudo mais, essas discussões nos enriquecem de maneira estrondosa. Então, assim, só temos a agradecer vocês mais uma vez e nos colocamos à disposição, né, doutora Sara? Nos colocamos à disposição para qualquer questionamento, para outras palestras vindouras, e ficamos imensamente gratos. Obrigada, realmente, obrigada a todos. Doutora Liz, é com a senhora. Nós que agradecemos. Só tenho a lembrar que dia 5 de novembro teremos um seminário de Direito Notarial Registral presencial da Adnotária aqui em São Paulo. Então, as senhoras já anotem na agenda aí, já façam aí dia 5 de novembro. Isso. E aí já façam um movimento aí com as senhoras, aí com as amigas, tal. Vem passar o final de semana aqui em São Paulo, estudar, que teremos bons temas para poder estudar. Tá bom? Perfeito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Liz, passa para elas o convite lá do link do núcleo de estudos para que elas possam participar. E eu devolvo a palavra para a nossa querida doutora Liz para ela fazer o encerramento. Eu vou lembrar a todos que a Adnotária possui, por enquanto, 5 núcleos de estudos. Esses núcleos são exclusivamente para associados. Nosso valor para associar, por enquanto, está no valor de R$300 de investimento por ano. Então, fica assim acessível para a maioria das pessoas, principalmente para vocês, doutoras estudiosas da área de direito. A gente verifica aqui, a exemplo do que aconteceu hoje, que o direito notarial registral está intimamente ligado com todas as esferas do direito. Então, não tem como ficar afastado da Adnotária. Vocês estão intimadas a fazerem parte do Núcleo de Direito de Família, coordenado pelo professor Kikunaga, e nós seremos assim, imensamente gratos de terem vocês conosco nesse estudo. Amanhã, por exemplo, nós temos uma reunião do Núcleo de Tecnologia e Desenvolvimento Legislativo, normalmente acontece toda a primeira sexta-feira de cada mês, mas amanhã, excepcionalmente, até por conta do assunto, nós faremos juntamente com o Núcleo de Registro de Imóveis. Então, amanhã, 9h30, nós teremos o tema Uso de Certificado Notarizado em Contratos Particulares e Reconhecimento de Firma Digital. Perfeito. Nossa convidada é a doutora Maria Aparecida Bianchim, tabeliã e registradora do Mato Grosso. Nós temos também, então assim, nós temos vários eventos gratuitos, mas nós temos também os exclusivos para associados. Nós também temos os artigos que a gente publica no Migalhas, então, aberto para todos os associados. Temos às terças-feiras, às 8h30 da manhã, no Instagram, 8h30, o Papo Acadêmico. Semana que vem nós vamos ter conosco a Larissa Guida, registradora também do Mato Grosso. O Mato Grosso está conosco em peso aqui com a Adnotária, e é um orgulho para nós também. Na próxima quinta-feira, vocês estiveram agora no começo da palestra com a doutora Maria Tereza Vitangelo. Ela vai falar sobre os aspectos jurídicos da usucapião familiar e as indagações polêmicas. Então, nós só temos polêmica aqui na Adnotária. Então, é por isso que nós estamos aqui, abertos no YouTube, estamos na plataforma Teams, e ao vivo para poder estar trazendo conosco vários estudiosos para que juntos possamos aí debater
assuntos polêmicos, assuntos importantes, para que a gente possa evoluir também na área de direito notarial registral. Então, eram esses os recadinhos que nós tínhamos a passar para vocês, e passo a palavra para o professor Kikunaga encerrar a nossa noite de hoje. Gente, muito obrigada, é uma honra estar com todos vocês, e eu fico muito feliz em fazer parte dessa família. Professor. Obrigado, Liz. Mais uma vez, a Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a ADNotari, tem como função primordial compartilhar conhecimento. As verdades, elas são muito perenes, né? Então, a minha verdade é diferente da verdade da Liz, da verdade da doutora Sara, da verdade da doutora Cristiane. E amanhã, quando as senhoras forem ao cartório para fazer o questionamento lá, vocês vão vão fazer ciência. É isso que a gente pretende, fazer ciência. Porque muitas questões tratadas no direito notário registral, na verdade, é um atropelo, um ativismo judicial, prejudicial ao famoso Estado democrático de direito. Que história é essa? Se você precisa de uma norma, qual que é a base para você determinar uma obrigação ou um efeito jurídico de um direito decorrente de uma norma administrativa? Mas, desculpa, a gente não vive numa anarquia, nós vivemos num Estado democrático. E, infelizmente, aqui não é o common law, aqui é civil law. Então, desculpa, o nosso modelo jurídico parte da premissa de uma lei, de uma norma tramitada lá no Congresso, bonitinho, com as suas formalidades. Não ao atropelo do ativismo judicial que cria direitos e obrigações, inclusive para os usuários, em prejuízo da sociedade. Então, peço desculpas e também peço aí a compreensão de todos para que entendam que a academia ela tem esse viés de debate científico. E aí as senhoras vão ver amanhã a resposta do cartório. Aí vocês vão verificar, opa, no dia a dia prático a situação muda. Qual que é a base legal para você fazer tal coisa? E aí você começa a discutir, vocês vão ser tidas como advogadas chatas. Não é advogada chata. Na verdade, são advogadas profissionais que estudam diariamente para poder atender bem os seus clientes, né? E o cartório segue a mesma linha. Tem que trabalhar bem para poder atender as demandas da advocacia. Porque nós, como advogados, somos os maiores usuários do serviço notarial registral, tão importante para o desenvolvimento do nosso país. É por isso que a gente precisa valorizar essa atividade. E a valorização não é com elogio apenas, mas é com críticas construtivas para desenvolver um país melhor. Muito obrigado a todos mais uma vez pela noite prazerosíssima. Um beijo para a doutora Sara, um beijo para a doutora Cristiane, um beijo para a doutora Liz, um beijo a todos. Até breve. Tchau.